Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, Jesus conta com a nossa colaboração na difusão do Reino dos Céus. Então, nessa memória de Santo Inácio de Loyola, que nós possamos celebrar com alegria os santos mistérios. Então, a primeira leitura está em Êxodo, capítulo 32, versículo 15 a 24, depois o versículo 30 a 34. Êxodo, capítulo 32, versículo 15 a 24, depois o versículo 30 a 34. Naqueles dias voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam, e aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou um pó. E o espargiu sobre as águas, e o deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: Que se tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhe disse: Quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo, e lancei-o no fogo. E saiu este bezerro. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me. Peço-te do teu livro que tens escrito. Disse então o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde eu tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Então, aqui nessa primeira leitura, né, Moisés quebra as tábuas do testemunho, né, quando viu, né, o bezerro e as danças, né, ele ficou, Moisés encheu-se de ira, né, e ali ele arremessou as tábuas, né, e aí ele pegou, né, e aí Moisés disse a Arão: Que te fez este povo para atrair sobre ele tão grande pecado? E aí Arão respondeu, né, Não se indigne, o meu senhor. Tu bem sabes que este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: Faze-nos deuses que caminhem à nossa frente, pois quanto àquele Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, depois, Moisés acabou intercedendo pelo povo, né? E ele disse, né? Vós cometestes um grandíssimo pecado, mas vou subir ao Senhor para ver se de algum modo poderei obter perdão para o vosso delito. Então, ele pede, né, a Deus para que ele tenha misericórdia do povo, e aí Deus fala para ele, né, conduz este povo para onde eu te disse, o meu anjo irá à tua frente, mas eu, quando chegar o dia do castigo, eu os punirei por este seu pecado. Então, que a gente possa realmente refletir sobre isso, né, que nós possamos sempre nos arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas, né, que nós possamos sempre pedir perdão a Deus. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 13, versículo 31 a 35. Mateus, capítulo 13, versículo 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo.
o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Faze-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, o grão, se semeado, produzirá uma grande árvore, capaz de tornar-se abrigo para as aves do céu. Tudo depende de ser semeado, né? Então, o reino do céu, se semeado, cresce misteriosamente aos poucos, tornando-se capaz de abrigar todos os seres humanos. Pouco fermento misturado em 3 medidas de farinha torna-se uma grande massa. O reino do céu, se fermentado, mesmo com pequenas obras de amor e de fraternidade, alcançará toda a humanidade. Então alguém pode se perguntar: como, sendo limitado, pecador e sem recursos, poderei semear ou fermentar o mundo com o reino dos céus, colaborando com Jesus? Com aquilo que ele sabe que se pode fazer de bom e de bem para as pessoas, por menor que seja. Então, pôr-me à disposição de Deus e das pessoas com gestos de caridade, de solidariedade e de suplantação do egoísmo, de desejos maus, de sentimentos de ódio e destruição, né? Que a gente possa tirar, né, da gente esses sentimentos de egoísmo, de ódio e de destruição. Conforme a minha capacidade, colocarei ao alcance dos irmãos. Quantos atos pequenos, mas generosos, que podem ser realizados, fazer com que o reino cresça, né? Com atitudes de fraternidade, de caridade, boas atitudes, que a gente sempre possa fazer o bem a todos. Então, precisamos do pequeno gesto, da mão estendida, que oferece e que abraça, que afaga e que ergue, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.